Se alguém encontrar isso, não abra a tumba. A maldição é real. As pirâmides do Egito. Monumentos que desafiam o tempo e guardam os segredos de uma civilização perdida. Mas e se dissermos que nem todos esses segredos deveriam ser descobertos? Por séculos, exploradores desafiaram as areias do tempo, tentando desvendar os mistérios enterrados sob essas gigantes de pedra. Alguns encontraram ouro, outros conhecimento, mas houve aqueles que encontraram algo que nunca deveria ter sido despertado. Histórias de maldições egípcias existem há séculos. Relatos de mortes inexplicáveis, doenças misteriosas e destinos trágicos assombram aqueles que ousaram perturbar o repouso dos faraós. Advertências foram deixadas, gravadas nas paredes das tumbas, escritas em pergaminhos sagrados. Mas a ambição humana sempre foi mais forte do que o medo. Até que, recentemente, uma nova descoberta foi feita. Uma pirâmide esquecida pelo tempo. Uma tumba jamais violada. E como aconteceu tantas vezes antes, o aviso foi ignorado. As pirâmides do Egito são testemunhas silenciosas de uma era em que homens eram tratados como deuses. Mas ao contrário do que muitos pensam, elas não eram apenas túmulos. Eram portais para a eternidade. Os antigos egípcios acreditavam que a morte não era o fim. Para eles, a vida continuava em outro plano de existência. Mas havia um preço. A passagem para o além deveria ser protegida, a qualquer custo. Era por isso que os túmulos dos faraós eram selados com maldições, inscrições deixadas para assustar os ladrões, avisos que falavam sobre doenças, tormentos e até a perda da alma. Algumas dessas advertências pareciam apenas superstição, até que estranhos acontecimentos começaram a ser registrados. A mais famosa dessas histórias aconteceu em 1922, quando a tumba do faraó Tutankhamon foi aberta. Apenas algumas semanas depois, Lord Carnarvon, o financiador da expedição, morreu subitamente. Infecção, febre alta. Mas o que chamou a atenção foi outro detalhe. Pouco antes de entrar na tumba, os egípcios locais tentaram avisá-los. Eles falavam de um aviso gravado nas paredes. A morte virá em asas ligeiras para aqueles que perturbarem o descanso do faraó. Coincidência? Talvez. Mas então, por que isso continuou acontecendo? A cada nova descoberta, mais histórias surgiam. Desde estranhas epidemias até acidentes fatais dentro de túmulos recém-abertos. Para alguns eram apenas tragédias, para outros, um aviso. Mas nada disso impediu os exploradores. A busca pelo desconhecido continuou, até que, décadas depois, uma nova pirâmide foi encontrada. Sem registros, sem nome, uma estrutura esquecida pelo tempo e escondida por um motivo. E então, começou uma nova expedição. A expedição começou como qualquer outra. Pesquisadores, operários e equipamentos avançados foram trazidos para o coração do Egito, em uma área remota onde supostamente não deveria haver nada. Mas ali, enterrada sob séculos de história, uma estrutura desconhecida começou a emergir. No início, pensaram que poderia ser um simples túmulo secundário, um daqueles locais usados por sacerdotes ou nobres da época. Mas algo estava errado. As inscrições estavam danificadas, como se alguém, no passado, tentasse apagar qualquer registro desse lugar. Mas por quê? Então encontraram a primeira pista. Uma inscrição gravada na rocha, meio apagada, mas ainda traduzível. Este local jamais deve ser aberto, pois dentro dele repousa algo que não pertence a este mundo. Superstição? Talvez, mas para os egípcios locais, aquilo foi o suficiente para gerar pavor. Alguns trabalhadores recusaram-se a continuar, outros simplesmente foram embora. A equipe decidiu seguir em frente. E conforme avançavam, perceberam que estavam diante de algo muito maior do que pensavam. No fundo da escavação, uma passagem foi revelada. Uma porta lacrada, intocada por milhares de anos. Era a descoberta de suas vidas. Algo que poderia reescrever a história. Mas para abrir aquela porta, eles teriam que ignorar todos os avisos. E foi isso que fizeram. A porta finalmente se abriu.
Um estrondo profundo ecoou pelas entranhas da pirâmide, como se algo ali dentro tivesse sentido sua presença. No início, tudo parecia normal. Uma estrutura bem preservada, túneis que levavam para o interior da pirâmide. Mas então, eles encontraram algo incomum. Hieróglifos estranhos cobriam as paredes. Mas eles não falavam de rituais de passagem, nem de proteção divina. Eles falavam de algo preso ali dentro. Um dos arqueólogos, especialista em decifrar hieróglifos, começou a traduzir os textos. Sua voz ficou hesitante conforme lia as palavras escritas há milênios. Aquele que perturbar este sono trará a ruína para si e para todos ao seu redor. Era só um aviso, certo? Algo comum em tumbas egípcias. Mas então, o primeiro presságio aconteceu. Antes que pudesse reagir, o chão abaixo dele cedeu. Ele sobreviveu à queda, mas o que realmente os aterrorizou foi onde ele caiu. Tem algo aqui comigo. E foi assim que a maldição começou. O silêncio se prolongou por segundos, mas para eles pareceu uma eternidade. Ninguém se movia. O arqueólogo ferido lá embaixo mal respirava. Então veio o som. Ninguém queria perguntar. Ninguém queria acreditar. Mas a verdade estava ali. Algo estava naquela câmara. Eram arranhões, feitos de dentro para fora. Tem mais alguma coisa aqui. Eles o tiraram de lá o mais rápido possível. Mas quando ele emergiu, seu rosto estava pálido. O suor escorria por sua testa. Seus olhos estavam vidrados, como se tivessem visto algo que a mente humana não deveria compreender. E então, a primeira morte aconteceu. Naquela mesma noite, ele foi encontrado morto. A notícia se espalhou rapidamente. Os trabalhadores egípcios se recusaram a continuar. Diziam que a maldição havia começado, que quem entrasse naquela pirâmide não sairia vivo. Algo estava acontecendo, algo que a ciência não podia explicar. E ainda assim, eles decidiram continuar. Após as mortes inexplicáveis e o pânico crescente, apenas os mais corajosos, ou talvez os mais desesperados, decidiram continuar a expedição. Mas ninguém sabia o que realmente os aguardava nas profundezas daquela pirâmide esquecida. À medida que avançavam pelos corredores, o ar ficava mais denso. Não era apenas o calor do deserto lá fora. Havia algo diferente, como se algo invisível estivesse pressionando suas mentes. Os hieróglifos nas paredes eram completamente diferentes de qualquer coisa que eles já tivessem visto. Não apenas símbolos do além ou inscrições de reis e deuses. Esses pareciam contar outra história. Uma história de uma prisão. Uma coisa que deveria ser mantida longe da luz. Era como se aquela pirâmide não fosse um túmulo, mas uma prisão. Um local onde algo ou alguém foi selado por milênios. Aqui, fala sobre um guardião. Algo que deveria ser mantido afastado do mundo dos vivos. Um poder tão grande que não poderia ser libertado. Jamais. Mas a verdade não estava nas palavras. Estava nos detalhes. Nas pequenas mudanças. Nas sombras que se moviam nas bordas da luz das lanternas. Foi ali, nesse momento, que eles encontraram a primeira pista real. À medida que a passagem era aberta, o cheiro de mofo e decomposição invadiu o ar. E lá, nas profundezas, o que viram foi algo que congelou o sangue nas veias. A estátua não era apenas um objeto de adoração. Era um aviso. E aqueles que olharam para ela sentiram o peso do terror imediatamente. Era como se algo ali dentro estivesse esperando, observando, pronto para se manifestar. Mas o maior segredo estava ali, oculto no fundo da sala. Eles encontraram uma entrada adicional, uma porta, mais uma vez, completamente selada. Isto não faz sentido. Isso não deveria estar aqui. A mensagem na porta não era apenas uma advertência. Era uma instrução, uma última tentativa de evitar que o que estivesse do outro lado fosse liberado. Apenas aqueles que completarem o ritual poderão atravessar. A chave é o sangue. E se você ousar tocar o que está além desta porta, você se tornará parte dele. Era tarde demais para voltar agora. A porta estava aberta. E o que havia do outro lado não era apenas uma descoberta arqueológica.
Era algo muito mais sinistro, algo que estava esperando. E foi ali, naquele momento, que a verdadeira natureza da pirâmide foi revelada. À medida que a porta se fechava atrás deles, o ar na sala se tornava mais denso, mais pesado, como se estivessem sendo observados por algo que estava muito além de sua compreensão. Ali estava a chave de todos os mistérios. Uma pedra antiga, com inscrições que pareciam escritas em uma língua que ninguém jamais tinha visto. A energia que emanava dela era palpável, um peso insuportável que os fazia questionar se realmente queriam saber o que estava por trás de tudo isso. O que é isso? O que está acontecendo com isso? Mas ninguém sabia o que realmente estavam tocando. Nem mesmo os mais experientes entre eles poderiam entender. Foi nesse exato momento que a verdade proibida começou a se revelar. Tem algo lá, algo que não é humano, está se movendo, está nos observando. Algo despertou, algo que estava lá há milênios. Aquilo não era uma simples pedra, era um portal, um vínculo entre o nosso mundo e algo que nunca deveria ser liberado. Enquanto o pânico se espalhava, uma única pergunta ecoava nas mentes de todos. O que havia do outro lado daquele portal? O que eles haviam libertado? Eles estavam certos, estávamos errados. Não deveríamos ter tocado. E então a verdade finalmente se revelou. Não se tratava de uma pirâmide dedicada a um faraó ou uma câmara funerária. Aquela pirâmide não tinha sido feita para guardar riquezas, mas para prender algo muito mais antigo, muito mais perigoso. Os antigos egípcios não tinham apenas adorado os deuses. Eles tinham temido o que estava além de seu entendimento. E por isso, selaram aquilo dentro daquela pirâmide, com uma única missão: proteger o mundo de um mal que nem mesmo os deuses poderiam controlar. O mal que haviam libertado estava em toda parte. Não estava apenas em uma forma física. Era algo além disso. Algo capaz de tomar as mentes, de controlar os corpos. A pirâmide não era um túmulo, mas uma prisão. Uma prisão para a entidade que agora se libertava. E aquela entidade não tinha vindo sozinha. Ao tocar a pedra, os arqueólogos haviam ativado um mecanismo milenar. Uma conexão com o além. Agora, tudo estava prestes a desmoronar. Era tarde demais. Eles haviam desencadeado o pior pesadelo. E a pirâmide, com sua verdade proibida, agora os estava consumindo. O pânico se espalhou como fogo. As paredes da pirâmide estavam se fechando ao redor deles. E a entidade que haviam libertado estava se aproximando, rápida e silenciosa. Não havia mais tempo para reflexões, apenas para fugir. Ele sabia que estava perdendo a batalha. Eles todos estavam. A pirâmide não era apenas um labirinto físico. Era um ser vivo, pulsante com uma força malévola. A realidade estava se distorcendo ao redor deles. Um por um, os membros da expedição começavam a sucumbir. Alguns se perdiam nas passagens, desaparecendo sem deixar rastros. Outros, como hipnotizados, eram atraídos para as profundezas da pirâmide, para o centro de sua maldição. Mas o maior erro que cometeram foi subestimar o poder da entidade. Eles não haviam libertado apenas um guardião. Haviam libertado o próprio Apocalipse. Volte. Você não pode escapar. Você já é parte disso. Ele não sabia se a voz era real ou fruto de sua mente quebrada pelo medo. Mas ao virar-se, encontrou a resposta para sua pergunta. A entidade não só os observava, mas agora os possuía um a um, tomando-os como parte de seu reinado eterno. Não havia mais tempo para voltar. O que havia sido libertado não podia ser detido. Aqueles que entraram na pirâmide não seriam mais lembrados como arqueólogos ou exploradores, mas como vítimas de um mal antigo que jamais deveria ter sido despertado. Alguns dizem que os espíritos daqueles que caíram na pirâmide ainda vagam por lá, perdidos em uma prisão eterna, aguardando que alguém, mais uma vez, liberte o que jamais deveria ser libertado. E enquanto a pirâmide permanecer de pé, sua maldição será passada a todos que ousarem desafiá-la. Nunca toque a pedra. Agora que você descobriu o segredo proibido das pirâmides, será que você teria coragem de entrar nesse labirinto sombrio?
Deixe nos comentários o que você acha que realmente acontece nas profundezas do Egito. E se gostou dessa jornada aterrorizante, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para não perder mais mistérios e histórias como essa. Quem sabe o que mais podemos descobrir? No próximo episódio. Até o próximo mistério.